pensando em produzir conteúdos bacanas e interessantes para vocês, a gente vai dar começo aqui a um novo segmento de vídeos falando um pouco do nosso cenário, na verdade. Que é, na verdade, a nossa coleção de DVDs, action figures e coisas interessantes que a gente tem para mostrar, né, Davi? Pois é, e vamos começar esse segmento aqui com um clássico de 1946, dirigido pelo Frank Capra, estrelado pelo James Stewart, A Felicidade Não Se Compra, que é um filmaço, It's a Wonderful Life, o nome dele original, e a gente vai falar um pouquinho dele e mostrar aqui nesse vídeo também. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude You Are Lost. Bom, se você por acaso caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, estava fazendo uma pesquisa sobre filmes clássicos e caiu por aqui, já aproveita e se inscreve no canal porque a gente vai falar não só de filmes clássicos, como filmes novos também, filmes mais modernos, mas filmes, né, sobretudo, e séries de TV também, e outros artigos de coleção nesse segmento aqui do canal. E esse primeiro é, então, como a gente falou na introdução, sobre A Felicidade Não Se Compra. It's a Wonderful Life, o filme de 46, que não ganhou Oscar, foi indicado ao Oscar quando foi exibido no cinema originalmente lá no finalzinho de 46, foi indicado ao Oscar de 47, não levou o Oscar, mas é um desses exemplos de filmes que não são premiados na época do seu lançamento, que depois se tornam filmes que ficam para a história do cinema. Também não foi um grande sucesso de bilheteria, mas sabe aqueles filmes que acabam entrando para as nossas vidas? Por exemplo, a gente gosta muito de assistir alguns filmes, tipo Esqueceram de Mim no Natal, né? Esse aqui, gente, é um grande clássico para você assistir no Natal, né? Inclusive, esse filme se popularizou, né, no imaginário das pessoas por conta da televisão e por conta da época de Natal, porque na época o estúdio que detinha os direitos desse filme aqui, ele acabou por uma burocracia que eles fizeram lá, eles cometeram um erro, o filme ficou liberado para ser exibido na televisão sem custo, então todas as redes de TV exibiam esse filme na época do Natal, e foi quando o filme se popularizou de fato, né? Que conta a história de um homem, basicamente aqui, para quem nunca assistiu, conta a história de um homem que abre mão dos seus objetivos de vida, de estudo, de trabalho, para ficar morando na cidadezinha de onde ele está, para cuidar do negócio da família, e acaba então, por conta dessas ações dele, ele acaba influenciando a vida de um monte de gente. Ele é um personagem super altruísta, pensa muito na comunidade, pensa nas pessoas, como o Davi fala, abre mão de muitas coisas, muitos sonhos dele para poder ajudar as pessoas, ou então tentar corrigir as coisas e fazer as coisas acontecerem. Ele é um cara muito legal, um cara gente boa. Em certo momento ele se vê envolvido aí num problemaço. E frustrado, né? Por conta das escolhas que ele deixou de fazer por causa dos outros, né? E pensa em se matar. Então ele fica questionando, né, ele questiona toda a vida dele, ele se vê num momento de, tipo, aquela encruzilhadas da vida, até que um anjo, né, aparece na vida dele e faz ele ver o quanto ele era importante para essas pessoas e para a família dele. A partir desse momento o anjo, quando entra na história, ele mostra como teria sido a vida de todas aquelas pessoas da cidade se ele nunca tivesse nascido. É como se fosse uma realidade paralela, né, em que ele não existisse, ele não existe, a mãe dele não sabe quem ele é, ele nunca nasceu, nunca viveu, e aí ele vê o quanto ele foi importante para a vida das pessoas, o quanto a vida dele é importante. Aí rola aquela epifania, né? E ele quer voltar e azar se as coisas não estão bem, se ele pode ter um problema. Então, assim, é uma mensagem super bacana. Esse filme aí é um filme da época da guerra, pós-guerra, então ele também foi visto como uma forma de elevar a moral, né, das pessoas, e também, né? assim, confortar as pessoas que perderam, algumas perdendo pessoas, que perderam, passam por situações difíceis, né? Exatamente, é uma mensagem super de esperança, de amizade, de você ser empático e altruísta. Então, por isso que o filme toca tanto as pessoas. É um filme super bonito e você vê, mais uma vez, a gente gosta de falar de filmes antigos, algumas pessoas têm um pouco de ranço, né? Estão muito ligadas à tecnologia ainda ou não. E a gente vê aqui filmes que te fazem chorar, que são belos do jeito que eles foram feitos. E cinema, quem ama cinema precisa valorizar, né, essas peças que... E a gente vê em obras como essa aqui a importância de como que o próprio cinema que a gente conhece da forma que ele é hoje, como ele foi desenvolvido graças a essas mentes lá atrás.
de muito tempo, 60, 70, 80 anos atrás, né? Não é à toa que esses filmes viram clássicos. Não, e tá cheio de filme aí dali pra frente que se inspirou nele. Então, outros roteiros, outras histórias que nasceram daqui. Tem um filme que vocês provavelmente podem ter visto, né? Um filme de 2007 com o Nicolas Cage, que ele faz ali um homem de família. Tem elementos que relembram muito aspectos desse filme aqui. Não é um remake diretamente, mas ele tem coisas assim que pega muito dessa coisa. Olha como sua vida poderia ter sido se você tivesse tomado aquela atitude. Feito outras escolhas, né? Então, ele ecoa muito desse filme aqui de 46, que é um filmaço. E como eu falei, mídia física. Por que eu compro mídia física? Porque a qualidade... Primeiro, esse filme aqui não está disponível em nenhum serviço de streaming no Brasil no momento que esse vídeo está indo pro ar. Ele passa de vez em quando aí num telecine cult, né? Uma madrugada qualquer aí, mas não é na mesma qualidade. E outra coisa, por que eu compro mídia física? Por causa dos extras. E tem extras nesse aqui especificamente que falam sobre o processo de restauração. Esse filme ia se perder, porque o processo na época que ele foi produzido era feito em nitrato, né? O filme era à base de nitrato e é uma substância, é um material que se perde com o tempo. Ele perde suas características com o tempo e o filme estava literalmente se apagando, né? Você não ia conseguir mais ver através do rolo original. Então a Paramount fez um processo todo de restauração do filme. Aí tem uma conversa muito legal entre duas executivas que são responsáveis por essa área de preservação. Elas contam todo o processo que foi feito, como foi feito para recuperar, e não só recuperar, mas trazer qualidade para aquelas imagens, né? Então a gente vê ali toda a tecnologia que existe para salvar essas relíquias do passado, né? Então, e a gente fica imaginando quantos filmes estão aí se perdendo e ninguém dá bola, né? E por que, né, esse aqui especificamente, que é Blu-ray 4K, vocês estão vendo imagens aí que eu fiz também, mostrando um pouquinho mais em detalhes esse filme. Por que isso é importante? Porque você vê o filme talvez como uma forma como ninguém nunca tinha visto antes, até na época que ele foi exibido, porque, óbvio, né, os projetores não tinham a qualidade que tem hoje, né? E agora sim, pode fazer a correção de luz, de sombra. Então tudo isso está trabalhado dentro dessa restauração que foi feita. Então o filme ainda fica mais bonito até também, embora continue com suas características originais lá de quando foi feito pelo Frank Capra. Exatamente, né? Até nos próprios extras eles comentam dessas técnicas que foram usadas na filmagem, por exemplo, para diferenciar a vida real dele da vida como teria sido nessa realidade paralela. Então você vê naquela época, hoje a gente vê muito isso, né? Às vezes trabalha com sépia ou preto e branco para contar uma história paralela. O trabalho e ele fez isso com sombras, O trabalho de fotografia, a importância, né? Que é um aspecto técnico tão importante dos filmes, e como ele vira um elemento para passar uma ideia que acontece em determinado ponto do filme. E como eles trabalharam para não estragar isso na restauração, né? Aliás, para valorizar essa técnica utilizada. Isso aí, então fica aí um pouquinho mais de imagens aí dessa edição, vou mostrar um pouquinho mais em detalhes para vocês verem como é que é esse disco, como é essa arte realmente, que também é muito bonita, né, desse filme, um clássico do cinema. E esse foi o primeiro segmento desse vídeo aqui de coleção. Como eu falei, a gente tem aqui muita coisa aqui atrás e tem outras coisas guardadas que vocês nem veem aqui nesse cenário e que aos poucos a gente vai mostrar um pouquinho mais em detalhes e assim nesse formato. Não só mostrar a edição, mas falar um pouquinho sobre ela, falar sobre o material extra que ele traz, para que de repente você tenha curiosidade, gosta realmente de mergulhar um pouquinho mais a fundo nesse tipo de mídia e acha que ainda tem espaço na sua coleção também para que você invista nisso. Então esses vídeos vão servir um pouquinho para isso também. Para ajudar você a escolher e montar a sua própria coleção, né? A gente fica por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá! Tchau!